Boa noite, eu sou a Cílio Simão, estou começando mais um Área Live, nosso encontro semanal todas as quartas. Bem-vindo todos, todas. Vamos começar o Área Live hoje de um lugar um pouquinho diferente. Aqui em Londres está muito quente e aí eu resolvi fazer da área externa. Vamos ver se dá certo. Bom, todos bem-vindos. Nosso encontro semanal de quarta-feira. A gente mudou o nosso horário agora para as 18 horas, que eu acho que é um pouco melhor para todo mundo, né? E aí eu queria falar para vocês das novidades da semana que vem. Semana que vem a gente vai ter duas lives, uma no dia 19, terça-feira, e uma quarta no dia 20. A da terça-feira, eu chamei uma amiga muito querida, que é essa moça aqui, ó. Adriana Yazbek, cenógrafa, arquiteta, designer, faz um trabalho super incrível e tem um trabalho super colorido. Convidei a Adriana, ela aceitou o convite, ela vai fazer uma live com a gente na terça-feira. E na quarta-feira eu estou recebendo uma moça que é essa moça aqui, ó, de uma marca muito bacana chamada Golden Raízes, Gold Raízes, que tem um conceito diferente e a gente vai falar com ela no dia 20, tá bom? Então, semana que vem, 2 encontros. E a minha convidada de hoje é uma pessoa super especial, super respeitada nesse ramo de design, né? Fez história nessa área de light design, super importante, carrega no próprio nome o DNA de iluminação e fez a história da iluminação praticamente no Brasil, né? Eu falo de Cristiana Bertolucci, nome importantíssimo, todo mundo já deve conhecer. E eu vou chamar a Cris para conversar com a gente. Ela está lá em São Paulo. Eu já falei com ela antes. Eu vou trazer a Cris para a nossa conversa agora. Pronto, já chamei a Cris. Gostaram do meu murinho de pedra? Inglês, né? Olá, Oi, Cris. Boa noite. Tudo bom contigo? eu tô bem, e você? Tô ótimo. Tá me ouvindo com clareza? Tá bom o som? Tá bom o som, sim, tô ouvindo. Maravilha. Vim para a área externa porque Londres está um calor insuportável. Tá parecendo Meu Brasil. Deus, que delícia que você tá em Londres, né? Suportável, a gente aqui nesse friozinho de Sampa. Os contrastes, né? Que Todos esses bom. contrastes. E Maravilhosos, né? Londres, né, que é uma cidade assim já mais fechadinha, né? Então tem que aproveitar. E aqui a gente está tendo sol até 8 horas da noite, 7 horas. Eu Então, amo, é uma delícia isso, né? Muito gostoso. tá um pôr do sol bonito, assim. A cidade está muito bonita, o céu é muito bonito, né? Que bom, É, que é a aproveite, Londres né? diferente dos filmes que a gente vê, né? Aqueles É, filmes acidentados, né? Enfim, normalmente mais nubladinho, né? mais nubladinho, né? Dos filmes de terror. Cris, Oi. você faz parte da história do light design brasileiro, né? Eu acho que você ajudou a formar isso É. na tua trajetória. Eu queria que você falasse primeiro, como a gente começa aqui com todos os nossos entrevistados, que é qual que é a tua formação acadêmica? Eu já sei, mas eu queria que você falasse para o nosso público, né? Eu fiz desenho industrial mesmo. Sim, Há muitos anos, inclusive eu fiz, foi a primeira turma de desenho industrial do Mackenzie. Na muito legal. época não era nem reconhecido pelo MEC e isso faz muitos anos, né? Não vou nem faz muito tempo e era, enfim, era um curso novo e eu escolhi o design um pouco sem saber, sabe? Assim, porque na época o design era uma coisa que vinha muito de fora, né? As pessoas aqui, a gente não tinha
nenhuma possibilidade de exercer essa profissão e era uma coisa assim que praticamente não existia, né? Mas Sim, então assim, essas primeiras turmas fomos corajosos, né, de investir no design. Então faz muito tempo isso. Depois eu fui para a Itália, morei em Firenze 2 anos, fazendo um curso de pós-graduação, né, na Itália, e depois legal, voltei para o Brasil. bacana. E a gente está falando o tempo todo da história da família Bertolucci, né? Que marcou o design brasileiro, o light design brasileiro, né? Eu queria que Tá? você contasse um pouquinho dessa história, né? Porque teu pai começou essa história toda, né? A história é assim, meu pai fundou a Bertolucci, deve fazer hoje mais de 70 anos, né? E, Incrível. e aí eu sou a caçula, né? Então eu resolvi fazer desenho industrial, fui para a Itália na volta. Eu não fiz desenho industrial exatamente para trabalhar com meu pai, mas foi uma coincidência muito boa para mim, né? Que pude exercer a profissão. E para Bertolucci, que pôde também entrar para o mundo do design, né? Então, a Bertolucci, na ocasião, era uma empresa que trabalhava com... não tinha ninguém que cuidasse do design. Era meu pai que, enfim, fazia as luminárias, né? Então, ao ingressar na empresa, eu comecei a exercer, né, a coisa do design. E foi muito bom, como eu disse, tanto para a empresa como para mim, para poder também me desenvolver no trabalho, porque eu tive uma baita de uma chance, né? Sim. Diferente de outras pessoas, que é como eu estava comentando, assim, na época não tinha para onde ir fazendo design. Ou você fazia sozinho, Ia- né? Não existia Ou empresa ia no para o qual exterior, ou ia para o exterior, né? é, Ou ou ficava ia aqui para o na. exterior, que também, assim, as chances mais difíceis, né? Ou você se arriscava no mundo e abria sua empresa, ou você não tinha espaço para o design dentro de empresas aqui no Brasil, na ocasião, né? E quando você estudou design, design de produto, né? Porque você é uma designer de produto, você faz qualquer produto teoricamente, né? Já tinha a paixão pela iluminação ou não? Como é que foi que quando que o bichinho da iluminação te mordeu? Então, foi meio assim, quando eu voltei, eu falei, o que eu vou fazer com design, né? E experimentei ir para a empresa do meu pai. Não foi um caso pensado. E aí a coisa aconteceu, né? E depois que você... Bom, aliás, depois que você... Qualquer um, depois que entra em iluminação, não sai mais, né? Porque é mágico mesmo, né? E eu fui especialmente para a área de iluminação decorativa, porque é o que eu gosto, né? Assim, então, a gente fala de light design é uma coisa assim que você pode desde trabalhar com iluminação, né? Assim, como Até projeto fotográfico, cenografia. ou você pode trabalhar com iluminação técnica, né? E a minha veia, o meu barato mesmo é a iluminação decorativa, né? Fazer o produto. Também, lógico, trabalhar com a função do produto, né? Trabalhar com iluminação. Mas a minha história é mais trabalhar com o objeto mesmo, a luminária decorativa, né? Então, fazer a luminária, fazer um abajur, fazer um pendente. Essa que é o barato. Trabalhar com iluminação técnica eu nunca curti muito. Entendi. A pegada da Bertolucci sempre foi essa, né? Essa A iluminação mais cênica. sempre foi essa, sempre foi essa. Já quando eu entrei já era essa, né? Até fiz alguns ensaios de trabalhar com iluminação técnica, não, mas a pegada sempre foi essa, e então eu fiquei lá trabalhando na Bertolucci nesta área de iluminação, de projetos luminotécnicos, desenvolvimento de produto por muitos anos, né? E também a iluminação técnica é muito igual, né? Você não consegue sair muito daquilo. Os spots são todos muito iguais. Hoje em dia, principalmente hoje em dia, é uma coisa assim, é muito tecnológico, né? Essa coisa do LED foi para um caminho que é mais tecnológico mesmo,
da função da iluminação, né? É muito diferente. Se trabalhar com iluminação decorativa é outra pegada mesmo, sabe? Então, Entendi. eu particularmente, a única coisa que eu fiz com o advento do LED foi trocar a lâmpada incandescente pela lâmpada de LED, porque eu continuo trabalhando com soquete E27. As pessoas acham que, assim, um pouco demodê, mas, enfim, isso para mim não fez muita diferença, entendeu? Entendi. Não, e está voltando, a gente está vendo no mercado, pelo menos aqui eu vejo muito essas lâmpadas de bulbo, né? Que tem vários desenhos, várias formas, e que imita É, a velha e boa lâmpada incandescente, né? Às vezes é é, de LED, mas é. imita ali, e aí tem todo tipo de coisa, né? Tem essa Porque, assim, tendência de a voltar. questão da lâmpada também, né? Principalmente o meu mote na questão de iluminação decorativa é muito. Eu gosto muito de trabalhar com a luz difusa, eu gosto de trabalhar com a luz gostosa, com a luz de cúpula, com a luz. é, é, com uma coisa que dê um ar aconchegante. Então, eu gosto de trabalhar com abajur. E a própria lâmpada, né? Então, quando você fala assim, a lâmpada de filamento, ela traz um pouco aquela nostalgia, né? Aquela coisa de casa que é gostoso, que traz um aconchego e um conforto visual, né? O conforto é um conforto visual e é um conforto assim, não precisa ser visual, né? É uma sensação, né? Uma sensação de conforto, né? E o aconchego, né? Traz o E o aconchego. aconchego. É, é. Né? E para mim isso é Quan- muito importante quando eu estou projetando. Eu acho que isso é uma questão de estilo, né? O que cada designer olha, né? Por exemplo, então eu olho muito para a natureza, cada vez mais. E cada vez mais eu quero trabalhar com produtos mais naturais, quero trabalhar com materiais que trazem a natureza para perto, desde ser um material natural até a linguagem, né? Então, por exemplo, trabalho com bronze, com galhos até às vezes as formas das luminárias, elas trazem muito essa coisa da delicadeza e da poesia da natureza, né? Que também é uma maneira de você trazer conforto, né? Para dentro de casa. e o teu trabalho de luminotécnica, eu estava estudando o teu site, tem muito isso, né? Desde da Bertolucci, né? Da fábrica Bertolucci, da marca Bertolucci, né? Até o seu trabalho solo. Quantos anos foram de Bertolucci, Cris? À Foram, frente vi, da fábrica? foram 25 anos, trabalhei 25 anos lá, desde muito cedo. Eu me formei muito nova, então, assim, com 20 e poucos anos eu já estava trabalhando lá. Que legal. E aí, então, o meu pai já estava velhinho e eu resolvi seguir o meu caminho, né? Então, eu saí, abri Entendi. meu estúdio em 2010. Tá. E você Então, ficou na Bertolucci já são como 12 anos, né? Mais 3 anos. É, você ficou na Bertolucci como designer de produto, né, criando suas coleções, e como diretora criativa, né, que Foi. reunia aqueles times maravilhosos, de coleções maravilhosas. A fábrica é lá, a fábrica da A fábrica é Bertolucci na Lapa. é A naquele fábrica endereço que tinham as festas maravilhosas, né? As festas fizemos inesquecíveis de umas São Paulo. festas, fizemos umas festas muito legais dentro da fábrica, foi muito gostoso de colocar gente dentro para ver produção, foi muito legal. Fizemos algumas festas de 50 anos, uma festa de 50 anos, festas na fábrica, foi muito legal. O trabalho, Foi. um legado mesmo, né? Um trabalho de muitos anos, então com máquinas muito antigas, mesmo da construção mesmo de uma fábrica, né? Uma fábrica é duro, né? O trabalho ele vai sendo construído, né? Para você conseguir chegar num trabalho com conteúdo, demora, né? Demora. Não, e eu sempre brincava assim, a gente sempre ficava esperando essas festas da Bertolucci, nós os jornalistas, né? Maravilhosas assim, e era sempre muito bom, porque era um clima familiar. Nós éramos recebidos Ah, que gostoso. como amigos da família, né?
E gostoso. uma coisa que eu me lembro muito do seu showroom, a primeira vez que eu visitei, era a cachorrinha que ficava no showroom. É, era, era maravilhoso, assim, né? E tal. É, é É, uma empresa familiar, né? E nós somos em cinco, então todos passaram, por algum momento, todos passaram pela fábrica, né? Eu, como a caçula, eu fui a última a passar pela fábrica e foi a que acabou ficando, né? Porque também eu tinha mais a ver com a história de fazer, enfim, de design e tal. Então, era a família. Hoje eu tenho, inclusive, meu irmão também que trabalha, né? Quem ficou na Bertolucci foi minha irmã e o meu irmão também trabalha com iluminação. Então, a família seguiu bastante o caminho do meu pai, né? vocês são, quando fala Bertolucci, é sinônimo de inovação, de tecnologia e tudo isso aliado a essa coisa artesanal, natural de ser, né? E que você carrega isso, isso, eles têm muito disso porque você era Porque acabou a construção da parte de design e artística, né, foi construída nesse tempo todo, né? e naquela E tem época nem uma se coisa. falava nisso, né? Naquela época nem se Oi? falava nisso. Naquela época nem se falava nisso. Isso era uma Aham. coisa muito nova, né? Hoje a gente tem diretor artístico em tudo quanto é lugar, diretor de criação e tudo, mas naquela época não tinha isso, né? Não, não tinha isso. Não tinha Não isso, tinha né? isso. Naquela época era tudo meio que vinha tudo muito pronto, né? De fora, né? Era a criação brasileira mesmo, né? Veio crescendo, né? Nesses anos todos. Hoje a gente tem assim um time de designers brasileiros excelente, né? Assim, o que a gente produz hoje no Brasil é maravilhoso. Mas na época não tinha mesmo, né? Era um ou dois ali. Então não se falava nada disso, né? Não É, existia. e a gente tem uma coisa que o estrangeiro não tem, né? A gente tem ah, o insumo natural, né? Que eles não têm. Esse insumo natural mais raiz, né? Que eles não têm tanto. Eles têm muito industrializado, essa coisa. Eu vejo assim, eu vejo o design brasileiro hoje assim, muito diversificado. Né? Você tem de tudo, né? Você vai falar de design brasileiro, é, é, é ruim. Eu acho que assim, às vezes a gente só associa o design brasileiro com artesanato, sei lá, feito no Nordeste ou feito pelos índios. Eu acho que assim, o design brasileiro é riquíssimo, né? Você pega desde o É, sul, materiais dos mais diversos, é riquíssimo, riquíssimo e é muito variado. É difícil a gente encontrar uma definição para falar sobre o design brasileiro, né? É muito diversificado, muito rico mesmo. mas eu acho que o design brasileiro, e é uma coisa que eu tenho falado sempre com os designers aqui que eu converso, a gente está construindo esse caminho ainda. A gente não está com ele pronto, né? Não, Esse mercado nunca está fica sendo. pronto. Eu acho que nunca Nunca fica está pronto. E pronto. não deve ficar pronto mesmo, porque se ficar pronto, a gente acaba de criar, né? É, é, Excelente definição, adorei. não é? Então, até Adorei. como produto, né? Se você vai chegar, olhar para um produto e falar assim, eu acabei esse produto, né? Sempre existe uma possibilidade de você fazer alguma coisa. Eu acho que você acabar um produto é quando você fala assim, Deus, já chega, agora eu vou fazer outra coisa, porque senão não tem fim. Eu vejo até isso como na arte também, né? Você vai, às vezes eu brinco de pintar quadro, né? Chega uma hora que você pode não terminar nunca um quadro, né? Justo. E então é infinito, simplesmente é, a busca é constante. Então você faz uma peça, daqui a pouco você está fazendo outra, daqui a pouco você volta para aquela peça, aí você acrescenta mais uma coisa. E é isso que é o barato, né? É isso que é o Muito barato. É legal. meio, meio viciante, assim, sabe? De você criar. É uma coisa meio compulsiva, que você está sempre procurando alguma coisa nova para fazer eu vejo assim como uma compulsão mesmo.
sabe? Bacana. O design, né? Cris, quem que te inspira nessa área de light design? Tanto no Brasil quanto no exterior? Eu sei que é Vou difícil falar, falar isso, né? eu vou falar Mas, do por Ingo exemplo, Maurer, lógico, que é o cara, maravilhoso, que era um poeta nessa é área. o cara, né? Não tem como dizer que não é, né? É, quem que me inspira? Tem muita gente nova, eu não vou saber te dizer, assim. Eu gosto particularmente do Philip Stark, que desenha uma série de coisas, não desenha só luminária, né? Mas eu gosto muito do humor dele. Ele consegue trazer o clássico revisitado de uma maneira muito elegante, muito e com humor, né? Eu gosto muito dele. Bacana, é um nomaço, né, assim. O Nomaço, né? Nomaço. E muita gente nova também, né? Mas assim, é um mundo de gente. É o mundo, né? E falando em inspiração, o que que te inspira em outras áreas, por exemplo, na arte? Ah, eu sei que é difícil para falar, perguntar isso para um designer ou para um artista, mas eu vou sempre reformular a pergunta, que é assim, hoje em dia quem está atraindo o seu olhar? Porque sempre tem um que atrai o nosso olhar naquele momento, né? Que vira objeto de pesquisa, às vezes a gente conhece alguma coisa nova, eu me pego sempre conhecendo gente nova pelo tal do Instagram, né? Uhum. Então, a gente sempre está vendo essas coisas novas. Como é que está isso para você? Quem te atrai no olhar hoje, por exemplo? Eu não vou lembrar de nenhum nome específico, assim. O que eu tenho olhado, assim, eu posso dizer assim mais de produto do que de pessoas exatamente. Eu vou olhando, eu tenho olhado muito para trabalhos em madeira, por exemplo, né? Que são feitos muito artesanalmente, de você pegar uma madeira e você inclusive pegar madeiras de reaproveitamento. Eu tenho feito isso, inclusive eu estou fazendo alguns exercícios de desenhar outras coisas que não são luminárias, né? Então Olha que trazer madeira bacana. de reaproveitamento e você trazer e você poder extrair do material o máximo que ele tem como linguagem. Então, por exemplo, você pegar uma madeira que é rústica e você conseguir fazer com que aquilo tem extrair a beleza máxima do material. Não sei como é que eu estou me explicando nesse sentido, assim, mas você Eu entendi. poder, sabe, trabalhar num acabamento lindo, trabalhar lixá-la de uma maneira diferente e extrair a beleza do veio, né, ou de formas. Então, eu tenho olhado para, por exemplo, designers que têm trabalhado dessa maneira, né? Bacana. Então não vou saber pessoas, mas e tenho olhado muito para isso, tenho olhado muito também para o bronze, que eu trabalho com bronze e tenho trabalhado bastante com bronze. E que é um pouco disso também, de você chegar em formas muito orgânicas e é, Quase muito amistosas, escultórica. sabe, Quase, amistosas, né? sei. Quase escultura. Escultura. Quase escultura. Só que não é uma escultura porque ela tem uma utilidade, né? Tá aí acho que a diferença entre o É, artista e o designer é é isso. como essa aqui, né? É isso. Aham. Não, isso é Você tem uma fabuloso. liberdade muito grande de formas, né? Enfim, isso. Aí eu fundi um cacto, né? Eu peguei um cacto e eu fiz algumas intervenções e fundi. Olha, que bacana, que bacana. É. O Então eu bronze vou é maravilhoso. pro jardim ali, eu tenho um sítio, eu vou para o meu jardim e eu vou catando referências para fazer os produtos. É o caso desse aqui também? É o caso desse daí também. Esse é um galho também fundido, né? Então, Isso é o bronze maravilhoso. você pode tanto trabalhar com uma coisa mais literal como o galho, né? Ou você pode fazer montar formas, né? Fazer moldes, né? Isso. Essa Você parte é sabe que muito. é engraçado? Isso me lembrou, tem um hotel no Chile, é um hotel design, é o primeiro prédio modernista do Chile, É. chama Antumalau. Ele fica no sul do Chile, é um hotel design com
se não me engano, são só 10 suítes. E Nossa. ele foi construído inspirado nas bases modernistas, né, da Bauhaus. Uhum. E ele utilizou materiais naturais do local. Então, todas as luminárias do hotel são de galhos recolhidos na região de Pucón e foram transformados em luminárias, feitos pelo próprio dono do hotel. É É, um projeto fabuloso, assim, né? eu acho que esse é o futuro, né? Da gente poder. Eu acho que isso para mim é mais sustentabilidade do que qualquer outra coisa, né? Ah, é linda essa peça, é. Lindo. Foi a primeira peça que a gente publicou na campanha, na sua campanha, né? Ah, Ficou que legal. lindíssimo. É, Maravilhoso. é. Maravilhoso. Como é que é o nome dessa linha, Cris? Essa ele chama Os Sabiá. galhos, Sabiá. sabe? Que É. lindo. Maravilhoso. Cris, você recentemente participou de umas feiras diferentes, né? Mais voltadas para o mercado da arte. Conta um pouquinho dessa experiência que foi. Você fez MAD, né? Eu Fiz a reconheci MAD, pelos. eu fiz a MAD, fiz a MAD e foi legal. Nunca tinha feito a MAD, eu nunca tinha participado. Foi legal. Eu acho a MAD muito inclusiva, né? Tem de tudo e essa MAD especialmente foi muito interessante porque o projeto foi mais como uma exposição mesmo, né? Em vez de Tá ser uma aqui, exposição ó. de arte, isso, uma exposição de objetos, né? Porque a MAD antes era assim mais dividida, né? E agora ele fez uma coisa que misturou tudo. Ficou muito interessante, ficou com uma exposição de arte mesmo. Foi bem legal. Ficou E, lindíssimo. hã? Ficou lindíssimo Ficou lindíssimo. a cenografia, aquela Ficou, entrada bem impactante naquela tenda, né? Eu ficou não lindíssimo. consegui. Ficou muito É, legal. Ficou muito legal e ficou muito, como uma exposição de arte mesmo, as coisas assim, diferentes designers. Eu levei a coleção costume, essa coleção, que eu adoro. muito bacana. E você É, também fez outra feira especializada em arte, né? eu Antes da fiz MAD. a SP Arte, A né? SP Mas acho que Arte foi março, né? E eu também nunca tinha feito. Esse ano eu resolvi fazer feiras. foi essa aqui, não é? Esse é o Foi, estante foi essa. desse. Foi, foi essa. Muito lindo. Foi muito legal. Amei ter feito a SP Art também. Nunca tinha entrado. Então, lá a SP Art era um stand mesmo, né? E eu decidi entrar com a coleção, as últimas 4 coleções que eu tinha desenvolvido, é, que eu tenho trabalhado muito com iluminação difusa. Né? Então, são cúpulas com formatos variados, e especialmente 2 coleções que eu gosto muito, que é a coleção A Citra e a coleção Isso, é a Costume. Gosto muito dessas peças. A ideia era construir uma cúpula que eu gosto, que pudesse ser tirada, lavada, que pudesse vestir, que pudesse ser vestida, uma estrutura Ah, que pudesse por ser isso que vestida. chama Uma roupa, costume. por isso Por chama isso que chama costume. costume. Ela Ah, é uma roupa. E você tira essa roupa, ela é em linho, né? Um linho já pré-encolhido, então você pode lavar. E para as pessoas que têm preocupação com cúpula, você pode lavar. E, maravilha. e como é que eu resolvi a questão das costuras, né? Para não dar um volume meio disforme, eu resolvi colocar a costura toda para fora. Então ela tem toda a bordinha com a costura para fora, meio desfiadinha. Logicamente muito bem feito de forma que você não vai perder a cúpula, né? Ela tá toda costuradinha na borda, ela não desfia. Que Mas bacana. é essa coisa meio sem compromisso, sabe? Da cúpula, que é uma coisa meio despojada, mas muito chique, né? Porque é linho, um tecido bonito, elegante, mas é uma coisa bem despojada, sem compromisso, sabe? Assim, sem ostentação, toda essa coleção que eu estou fazendo. Sofisticação de verdade, né? Nada de ostentação, É, mas, acho que é não é? uma coisa de sofisticação mesmo, aquela coisa do chique, ser simples, sem muito brilho, sabe? Sem muita opulência, né?
Sem sem muita opulência. opulência. E E, sabe o que é interessante que eu gostei nessa coleção? É esses ah, tons mais para o marrom, que quase ninguém usa, né? é, Esses tons sofisticados que o linho proporciona, né? É, e o a linho, prim... e é um linho bonito, né? Um 100% linho. Então, você tem aquela trama que também dá essa coisa do conforto, do aconchego, né? Uma iluminação gostosa que você gosta de ter perto, né? Sem ofuscamento, sem é, grandes sombras, né? Então, você tem uma coisa que as sombras também são mais, mais amigas, mais suaves, né? e você Esse tipo. sabe que a primeira vez que eu vi, me deu a impressão de ser papel ou alguma coisa desse sentido, porque por causa da textura, né? Agora que você falou que é linho, tá É lindo. fascinante, assim, né? É lindo, é lindo. Então você tira, você lava, você veste de novo, você pode, né, E pode trocar as cores também, né? Tem essa trocar possibilidade. cores. É. Muito legal. Ficou muito Essa interessante. Essa é a lanterna, também cúpula, também luz difusa, bem, mas aí já tem uma pegada mais oriental, né? Ah, linda essa peça também. maravilhosa. A coleção Lanterna. E ela ficou enorme. Agora tem arandela, tem umas mais compridas, tem umas bem grandes. Que é a coisa do volume aí mais, né? Do desenho da peça, do volume, né? A cúpula com uma luz mais. Maravilhoso. Essa aqui, Cris. Essa eu amo. Essa eu amo. A história toda dessas cúpulas mais soltinhas assim começou com essa peça. Essa peça se chama A Cítara. E a ideia foi justamente também fazer uma cúpula que fosse também sem compromisso e solta, sem a armação, sem a dureza, porque a cúpula ela tem um plástico atrás, né? Que fosse Sim. solta, assim. E aí, então, eu resolvi experimentar fazer um protótipo de fazer uma coisa que era costurada mesmo em cima, como se fosse uma cortina. Me E deu, lembrou um pouco, me e deu. lembrou um pouco, sabe o quê? O pessoal de Estúdio Humanos, Ah, sim, é não bom. é? Eles também têm uma coisa, eles também têm uma coisa mais conceitual, né? Eu adoro o trabalho deles. Adoro o trabalho É, deles. eles, É. eles estão fazendo umas cortinas, assim, que são com essa costura aparente, com remendo. Ah, então. É bem nessa levada, assim. E Muito aí legal. fica a fitinha fica um pouco aparecendo e ela tem um desfiado embaixo. E aí bate um vento, ela, sabe? Ela balança um pouquinho. É muito. Gosto muito dessa peça. E fez um baita de um sucesso, até muito mais do que eu esperava. Eu não paro de vender. É, Que foi, maravilha. Bom, nossa, um super amém, sucesso. Fiquei super amém, feliz com o resultado amém. dessa coleção. Ah, mas Cris, tudo que você faz é bacana. Ah, muito obrigada. Essas são as campanas, né? Campana por causa de sino. E, e também tem uma. Ela tem uma luz um pouquinho mais dirigida para baixo e tem cores. Então, ela é muito divertida também para você montar conjuntos. Tecido também, né, Cris? Tecido também. Tecido também. Muito legal, muito bacana. Eu Ah, acho que só tra... eu fui muito para essa onda de luz difusa, porque eu acho que a gente saiu de alguns anos de muita lâmpada aparente, né? é, E muita lâmpada aparente, e agora eu ainda gosto dos globos de vidro, né? Estou fazendo peças com globo de vidro, mas eu estava precisando um pouquinho mais de suavidade, sabe? Assim, de dar uma quebrada nessa coisa das lâmpadas e muitas lâmpadas, então segui nessa onda. mas essa história do globo de vidro virou quase que uma peste, né? Para todo lado que você vê tem Meu alguma Deus! coisa parecida. Não, eu ainda tenho algumas peças desenhadas bonitas, mas foi uma peste. Não, tá uma peste ainda. Aqui em Londres é o que você vê para todo lado. Aqui você vê de todos os jeitos imagináveis possíveis e fica tudo muito igual, né? É aquilo que a gente estava conversando. Porque tem bolas assim, bolas assadas, bola de jeito, bola reta, bola ao contrário, bola com curva. E aí, né, é a mesma coisa das lâmpadas de filamento. A lâmpada de filamento aí,
sabe assim, a linguagem exaure, né? E aí tem os desenhos, os bons desenhos, e aí tem uma avalanche de coisa A gente e é nunca sabe feia, né? quem fez o É que nem, original e quem copiou, né? que nem o que aconteceu com o cobre, né? O cobre, eu trabalhei, sempre trabalhei com cobre, que é uma metal Sempre. nobre. Dali a pouco veio uma avalanche de cobre, tudo cobre, né? Ah, cobre, aí rosé, gold, rosé. E aí chega uma hora que você não aguenta mais, né? Isso é o ruim, né? Daquilo que vem importado, daquilo que vem da China, que vem tudo É, copiado, que se explora até a exaustão, né? vem massificado, né? E Vem aí em você não aguenta massa. mais nem olhar para o material, que é um material, imagina, o cobre é um material nobre, um material maravilhoso, lindo, né? Chega uma, você não aguenta mais olhar, porque, sabe, é muito explorado. E acaba ficando mal explorado, porque as pessoas fazem coisas feias, inclusive. Né? É. Não, e detalhe, é porque as casas vão ficando todas iguais, no final das É, contas, mas não tem essa personalização. E eu estou acompanhando uma vertente, principalmente nessa questão de Instagram. O Instagram possibilita para a gente, é, não são empresas, mas são designers que fazem handmade das cúpulas. Então, ela mostra a construção de uma cúpula, é, com cara de cúpula vitoriana. E aí eles mostram como que costura, como que faz, todos aqueles apliques antigos, maravilhosos, sabe? Aquela coisa bem handmade mesmo, um a um, peça única. Isso é bonito demais, né? E a gente vê que são pessoas jovens fazendo isso. que estão recuperando, talvez, tradições Estão antigas, né? recuperando essas tradições antigas, essas artes maravilhosas, assim, né? É, Nossa, isso é aqui, maravilhoso. Isso é é, maravilhoso. aqui, aqui em Londres, como a gente estava conversando, a gente vê os extremos, né? O high technology de um lado, super tecnológico, essas coisas em Murano, sopradas, italianas, maravilhosas, e você vê uma casinha com aquelas cúpulas antigas, herdadas, o abajurzinho de pé do lado de uma bergère, todo detalhadozinho, bonitinho. A gente consegue ver essas coisas aqui, né? Que eu acho super valioso, né? Você pegar tradições né, de artesanato locais, né, antiquíssimos, né, e você trazer novas linguagens, né? Eu acho É, isso a super Dior acabou precioso. de A Dior acabou de fazer um desfile inteiro só com técnicas de bordado, de pintura, de várias culturas do mundo inteiro para resgatar a feminilidade. Olha que Todas legal. peças bordadas à mão, é, desde Ucrânia até Vietnã, coisas feitas à mão, artesanais, assim, maravilhosas. É um desfile belíssimo, É, sabe? Com esse resgate, né? é. Do Tem muita handmade. coisa. Do rendimento. Gente, tem muita coisa, né, que a gente que são valiosos e que a gente não pode perder. E eu até estava comentando na nossa conversa anteriormente, eu acho que isso é muito sustentável, né? Não é É, só sustentável a gente trabalhar, a gente, sei lá, reciclar a latinha, qualquer coisa. É muito sustentável você trabalhar com aquilo que você tem ao seu redor, né? Como artesanato, como material. Eu acho isso muito mais sustentável do que qualquer outra coisa, porque você está mantendo, inclusive, o trabalho local, né? Que pode sumir se você né? Se você não der continuidade para aquele negócio, né? Para os filhos que não querem fazer aquele trabalho porque acham aquele trabalho ruim, né? Então, por exemplo, logo que eu abri o estúdio, eu quis fazer um trabalho com serralheria artística, trabalho de ferro batido é, é, na forja, né? Você tem que esquentar, você tem que bater o martelo, fazer aquelas coisas. Quem disse que você conseguia fazer trabalho, achar a pessoa para fazer aquilo? Eu achava um ou outro que conseguia fazer com que o ferro ficasse fino, sabe, espessura do ferro. Então, essas coisas são muito importantes da gente manter, né? E dar valor. trazer essas tradições, né? Resgatar essas tradições, Trazer essas porque tradições. elas estão se perdendo. A gente tem que lembrar que essas grandes marcas centenárias que existem no mundo de alto luxo,
como o Vuitton, e dentre outras, começaram com famílias pequenininhas, né? Começaram com artesãos. Vuitton, o cara era artesão do Luís XV, fazia as malas do rei. E aí se Aham. tornou esse grande império que é. E outras marcas também que começaram dessa forma, né? É, e como é que está isso na tua família? Você está passando isso para a próxima geração? Esse gosto pelo design, como é que está isso? Não, Não, não tô. Eu tô no meu estúdio já, tô no meu estúdio há 12 anos, né? E não tô assim passando para a geração futura por enquanto, pelo menos, né? é uma coisa que eu pergunto para todos os designers que eu entrevisto aqui, né? Até porque eu estou vendo essas artes, esses resgates, essas releituras, né? Essa, esse handmade, né? Eu tenho visto que a maioria dos designers não tem herdeiros para isso, né? Que continue. Por exemplo, como foi o seu caso. Seu pai Uhum. montou uma fábrica de iluminação, você entrou lá por um acaso, né? Por assim dizer, e continuou o trabalho dele e hoje está no seu próprio estúdio, né? Então, essas continuações familiares, né? Como é que é isso? Você se preocupa com isso? Pensa em formar escola? Ah, Pergunta difícil essa, Cílio. Eu tô assim, já avançada, né, na vida. Eu penso, lógico. E mas a gente não sabe, né? A gente não sabe. De repente o trabalho acaba, né? De repente o trabalho acaba e vem a família é grande, de repente vem algum outro membro da família, porque de fato somos três da família, né? E é, é um legado mesmo, né? Que eu acho é um importante. legado. Vocês têm um É, legado, eu acho literalmente. eu acho importante mesmo manter, né? Então, mas assim, não tem nada desenhado, a gente não dá para saber ainda. Não, de repente fazer um museu Bertolucci com as coisas antigas. É, Porque a gente, no Brasil, a tem gente tem muito tanta vazado, carência. tem muita história, né? Tem muita história. Sim, o A que gente tem tanta carência no a Brasil quantidade. Oi, de ter essas coisas, né? cortou, fala de novo. A gente no Brasil tem tanta carência de ter essas coisas, de ter museus, instituições, que é o que eu vejo aqui. Aqui você tem museu para tudo. Ah, É, eu descobri agora que aqui tem um museu do paisagismo de jardins, que é pouco conhecido, e aqui tem um museu do principal arquiteto londrino, que fez a maioria das coisas antigas. Tem uma casa dedicada a ele, que é um museu da história dele. Então, sabe, manter essa história, né, para as próximas gerações, né? Mesmo que não seja uma escola, mas que alguém possa se inspirar com aquilo e resgatar, né? Eu acho, é. sei lá. Eu penso Não, muito nisso. eu acho que isso é história, né? E a história faz parte tanto da minha família como a história faz parte de todos nós, né? Assim, é uma história Sim. realmente para ser dividida, né? E eu acho válido, quem sabe? A gente vê que o Zanini, por exemplo, montou um museu de design na Bahia, se eu não me engano, né? Que é o Museu da Cadeira Brasileira, né? Que é um cara que o pai dele fez a história, boa parte da história da arquitetura brasileira, ele está prosseguindo e ele É. está montando né, uma instituição para cuidar disso, né? Eu acho Não, importante, porque como eu falei, a história de todos nós, né? Nós que vivemos isso, todo mundo dividir, né? Dividir isso. Quem sabe? É é, uma boa. não, eu tenho pensado bastante nisso. Tem uma coisa que tem morando aqui há 2 anos, a gente começa a perceber essas diferenças, né? Dá E uma, valor. Eu acho que o brasileiro hoje começa a notar, né? No trabalho do brasileiro, né? é, E o trabalho do design brasileiro, do artesanato, hoje, né? Antigamente você falava de artesanato, você achava tudo meio feio, né? E tem tanta coisa linda, né? tem muita coisa linda. O Marco.
tem muito a ver com o resgate que os designers estão fazendo né, do que é o artesanato brasileiro e a gente está hoje conseguindo valorizar. Mas o brasileiro tem essa coisa assim de achar que tudo que é feito... Achava, né? Acho que mudou muito isso, de que tudo que é feito aqui é ruim, né? E não dá valor para as coisas que são feitas aqui, né? Então, eu acho válido mesmo a gente enaltecer Assim, o trabalho, né? aqui a gente vê não digo nem o nacionalismo, mas eles têm orgulho de tudo que eles têm. Então, por exemplo, teve o Jubileu da Rainha, né? A quantidade de gente que foi para as ruas para celebrar isso. E as ruas ainda estão decoradas com as bandeirinhas, a bandeira inglesa na porta. Todo o comércio fez algo voltado para o Jubileu da Rainha. Reeditar o bolo que foi feito durante a coroação, ele está sendo vendido nas docerias aqui, é igual foi feito naquela época, né? E esse orgulho que eles têm, né? De, de, E de isso, inclusive, unifica, né? Unifica todos é, os ingleses, né? Numa mesma direção. É muito legal, né? Eu acho que a e, a, gente precisa aprender a ter mais orgulho, né? Do nosso... e a coisa de usar a cor da bandeira deles, você vê em tudo, né? Esse orgulho inglês Uhum. do que eles fazem, apesar de ser um país que, como eu estava te dizendo, eles trazem tudo da Itália, quando é de design, né? Desde o mobiliário simples até um armário, eles trazem da Itália. Não sei porquê, mas trazem, né? Também não sei por quê, porque são muito bons, né? São muito bons, assim, é coisa Mas eles trazem um armário montado, é uma coisa muito engraçada, assim. Eles não montam no local, eles trazem pronto de lá, né? Eles têm essa cultura aqui, é muito engraçado isso. Ah, E a iluminação, né? Você vê que vem de várias partes do mundo. Lógico, tem uma fábrica aqui, outra ali inglesa e tudo. Por exemplo, eles são muito fortes em tecido. aham. Então, as indústrias de tecido inglesas são muito boas, né? E são centenárias. Isso eles têm de monte, por exemplo, né? Mas mobiliário, por exemplo, já trazem de outros lugares, aí, enfim, né? Vem de vários lugares diferentes. De repente não está na tradição mesmo, a tradição é outra, Né? né? E Mas não eu vejo isso, essa falta no nosso mercado, né? Nesse orgulho. Por exemplo, o Marco 500 aí do Brasil, de São Paulo, ele é um querido. maravilhoso, que está sempre privilegiando a cultura popular brasileira, está montando uma empresa que está trazendo arte popular brasileira para a Europa. Estão Ah, com um tá. projeto gigantesco. Eles estão trazendo 100 artistas brasileiros para cá, via Portugal. Para Né? Portugal. Uhum. Via Portugal para entrar na Europa inteira, né? Para várias lojas e tudo. Então, você vê que isso é bonito, né? Essa valoração, né? Do nosso Mostra lá. fazer artesanal. E eu sinto falta aqui do nosso design brasileiro nos locais. Né? Aonde? Aí em Londres? Aqui em Londres, por exemplo, eu não vi nada ainda assim, design brasileiro. Né? A não ser no V&A que tem uma peça, uma chaise em madeira de um designer muito antigo nosso e que está lá na seção de design deles. Que nos enche de orgulho, né? Você Uhum. entra e vê no V&A uma peça brasileira exposta, de tirar o fôlego, né? Eu acho que talvez assim, eu acho que existe muito bom design brasileiro, né, que foi É, construído nessas últimas 2 décadas, por exemplo. Talvez este produto, este design, para chegar na Europa ainda leve algum tempo, né, porque ainda estamos construindo esse conteúdo. Mas eu já vejo a gente com bastante conteúdo, né, para que a gente pode estar muito bem representado, né? Fora do país. Talvez isso seja mesmo uma questão de tempo, ou eu acho, sabe, Assírio, que também para a gente, assim, a gente não tem muita facilidade de mandar as coisas para fora do país, né? É tudo caro, a gente não é tudo tem ainda burocracia, muita a gente burocracia. muita burocracia, a gente ainda não tem estrutura como empresa. Eu, por exemplo, estava até comentando com você, estou tendo muita solicitação
de fora do país, de mandar minhas peças para fora do Brasil, vendo uma coisa ou outra, mas é tudo muito difícil ainda, né? Somos ainda, assim, estruturalmente falando, ou na burocracia, ainda temos muito que aprender. Eu acho que produto a gente já está bem avançado. Agora, como que a gente vai fazer com que a gente tenha essa facilidade de poder exportar, né? E ter esse contato, né? Do comércio exterior. Né? Então, acho que tem bastante caminho aí para a gente É, desbravar. eu vejo, por exemplo, essas grandes marcas, por exemplo, que marcam presença no mundo inteiro e que ainda não chegaram na Europa também. Enfim, por causa da distância, dessas questões todas que você falou, mas, por exemplo, Ornari, Artefato e Florence. Então, nos Estados Unidos inteiro. A Ornari abriu uma loja no México recentemente. Recentemente não, tem um tempinho já, né? Mas você vê que tá tendo essa coisa. O Sérgio Matos recentemente esteve nos Estados Unidos para lançamento de coleção, né? Não, mas você está de grandes empresas como Ornari, aí é uma coisa. Agora, o Sérgio Matos já é um designer, assim, que para ele, eu quero dizer, são medidas e tamanhos completamente diferentes, né? Então, para artefato, é uma indústria, uma coisa, é uma empresa grande. Já o Sérgio Matos é, é um designer que é ele, né? Então, palmas para ele, que ele está conseguindo ter essa projeção aí e que, como eu falei, é difícil, né, para um designer assim, normalzinho, né? Você conseguir exportar e tudo, né? Então, Tem essas dificuldades todas, né? A gente vê que tem essa burocracia. O problema é a burocracia. Eu passei por isso. como é que você manda isso para fora e também ter essa ponte do outro lado? Ter o É um pouco suporte, de né? ter um suporte, né? Criar uma base, né? Para É, poder e como comercializar e todas as coisas. vai se apresentar, né, nos lugares aonde que você vai vender isso, né? Ainda a gente tem muito caminho pela frente. Né, é aprendizado, né? Uma hora a gente chega lá. Né? É, Eu acho que o importante é que hoje o mercado brasileiro está muito melhor que uns anos nem atrás, né? O mercado brasileiro está muito melhor. A gente teve um boom de bons nomes no mercado. Eu voltei agora para essa parte editorial e depois de 10 anos parado e me uhum. surpreendeu muito a quantidade de pessoas que estão nesse mercado agora, né? De todas as áreas, né? Seja de iluminação, seja de design de produto, né? Tem uma geração muito boas chegando aí, né? Como é que você vê isso, Cris? Essa efervescência toda que está acontecendo agora, né? No Brasil. No mercado de design. De design, né? Eu vejo isso com bons olhos, né? Vejo com bons olhos. Como eu já estava falando também, eu acho que temos excelentes designers, assim, que estão, a gente vê todo tipo de linguagem, né? Os campanas estão aí que também abriram um bom caminho para todos nós, né? Tivemos aí uma representação no exterior maravilhosa, né? Através deles. E eu acho que a gente vai aí nos próximos anos vai ter eu acho que a gente vai abrir muita frente. Vai, né? Teve agora essa exposição em Milão, né? De vários É, designers brasileiros, design do ela cotidiano, maravilhosa. Eu Né? não estive lá, não vi. Mas também eu vi que algumas exposições tiveram bastante apoio das indústrias, né? Das indústrias moveleiras, né? Então, Fundamental, fundamental. acho importante, eu acho que é tudo importante, né? Desde a indústria levar o design brasileiro para fora
país, assim como artefato, enfim. Mas também como os designers que trabalham de uma maneira mais autoral, né? Que nem o Sérgio Matos ou eu, né? Que é outra vertente, né? Então, acho que tudo é importante, né? Desde aquele que vem através da indústria, como aquele que vai mais de uma maneira mais autoral, um outro tipo de trabalho mais exclusivo, vamos dizer assim, né? Isso que E, você falou é importante. Teve muito apoio da indústria, né? As indústrias fizeram bastante exposições. é, A APEC fez uma exposição é, gigante também e é, apoiou a exposição do cotidiano, eles apoiaram, parece, e é. teve uma outra instituição grande governamental também que fez, que era em parceria com o Zé Roberto Moreira do Vale, né? Tá, Moreira, Foram é. Moreira do Vale, que está fazendo um trabalho incrível também. Se eu não me engano, ele está com a PEC, se eu não me engano, né? Não sei, ele tinha Brasil SA, né? Eu acho. A Brasil S.A. Ele comandou a Brasil S.A. tanto nos Estados Unidos quanto É, em Milão, né? é, E muito bacana. E o Zé é uma graça, adoro ele. É conheço ele dessas lá, figuras. faz, É, faz ele, é, ele é da nossa época, né, Cris? Da nossa época, porque a gente tem épocas diferentes, né, Cílio? Eu tô mais andada do que você, bem mais andada que eu. Imagina, a gente está na Mas tem mesma, muita história para contar, né? Uma a história gente para está na contar. mesma, Cris, a gente está na mesma safra. A palavra é essa, nós estamos na mesma safra. Cris, Ah, eu acho que eu vou encerrar com você. Foi uma tá bom, delícia te receber aqui. Gostei muito. muito obrigada. Você é um nome muito importante nesse setor, né? Você fez a história do light design brasileiro, essa coisa autoral. Quando ninguém falava disso, você já estava lá rascunhando essa coisa toda, né? E eu queria que você deixasse agora o teu comercial, né? Falasse onde que a gente encontra os teus produtos, endereço do teu estúdio, redes sociais, né? É, você está com algum projeto novo, recente, que você pode contar para gente? Bom, Faz teu comercial. você me encontra, eu tenho o meu estúdio fica na Rua Girassol, na Vila Madalena, e minhas redes sociais, o Instagram é Cristiana Bertolucci Studio, eu tenho o site Cristiana Bertolucci, e a gente tá nas redes sociais, Pinterest, tem tudo. E esse ano foi um ano, está sendo, né, um ano especialmente muito rico para mim, no sentido de criativo mesmo. Eu fiz muito produto novo, acho que ficou represado, sabe, na pandemia, e agora ficou uma coisa assim que eu não paro de desenhar peça. Então, eu desenhei Que muita coisa maravilha, no que primeiro maravilha. semestre Ó, e tô com um monte de. o site Isso. da Cris, tá? Site deles. Tá em tudo lá. Você vai encontrar toda a coleção no site. Tem um catálogo também que Mar- você tá, que tá bem bonito. Acabamos de atualizar Maravilha. o catálogo. E tô cheia de novos produtos para o segundo semestre. Já um monte de coisa que já está lá, já pronto para ser fotografado. Eu só tô assimilando o que a gente já fez no primeiro semestre, e agora o segundo semestre vem também com um monte de coisa nova. Então, tô num ano muito fértil, assim, nesse quesito desenhar produto. Que E delícia. E manda pra gente que a gente publica. mando. Pode mandar, a gente publica primeiro e pergunta depois. Querida, Mando. bom demais rever você. Fazia tempo que eu não te via. Há muito tempo que eu Quando não você te me via, convidou, né? que saudade. Que bom. Muito obrigada, Cílio. Relembrei das nossas festas maravilhosas, dessa família maravilhosa que sempre me recebeu muito bem, como membro da família praticamente, né? Isso. Eu tenho Muito. uma memória afetiva muito boa com a família Bertolucci, com você, Que né? Com a bom, Eneida, que gosto bom. muito da Eneida, Ah, sempre muito simpáticas, e é por isso que vocês dão certo, né? Assim, isso. tanto a Bertolucci hoje, no caminho dela, e você no seu próprio caminho agora, né? Aham. E é sempre bom, assim. É uma energia boa lidar com vocês, sempre. Que Né? bom, Vi.
Fico muito feliz mesmo, assim. Fico muito honrado e fico muito com o coração aquecido. Essas entrevistas têm aquecido meu coração nesse mundo Parabéns. cinza de Londres. E parabéns pela sua dedicação com o assunto, né? Que Obrigada. é para todos nós é super importante a gente poder divulgar e falar do nosso trabalho. É muito bom, é Claro. muito sempre uma Hum. oportunidade de falar sobre, fazer elucubrações mentais. Muito bom. Sempre bem-vinda. Nos outros projetos a gente chama também. E quando tiver novidade, pode chamar a gente que a gente mostra. Quando estiver fazendo feira, se quiser fazer uma live direto da feira, a gente faz e mostra também. Canal aberto sempre para você, tá bom? Muito Um obrigada, Pi. beijo. Beijo, beijo para você. Beijo para Boa todos. noite. Namastê. Obrigado. Pode desconectar aí. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Pode desconectar aí. Gente, falei com com Cristiana Bertolucci. Cris, para mim, que já conhece ela há muitos anos, maravilhosa. Matei saudades dessa família que eu gosto muito. Semana que vem a gente tem 2 lives. Dia 19, a Adriane Asbeck, maravilhosa, vai estar aqui com a gente. E no dia 20, nós vamos estar com a Gold Raízes, tá bom? Conversando sobre joalheria, que a gente gosta muito. Obrigado, boa noite para vocês. Sempre bem-vindos, obrigado pela audiência. Maritinha maravilhosa, beijo. Sempre aqui. Bom, site área, assista e acesse essa ideia. Espero vocês na semana que vem. Obrigado, boa noite, beijo para todo mundo. Namastê.